Olá, boa noite, boa noite, boa noite para você que está começando a semana agora. Começando a semana com lives sobre BPC. Sei que você estava com saudade, eu também estava, né? Mas ante as outras obrigações, fazendo doutorado, e aí o prazo para entregar um trabalho do doutorado era agora, hoje, né? Consegui enviar agora, por isso até que demorei um pouquinho a entrar aqui. Acabei mandando o trabalho do doutorado e por isso também, em alguns momentos, aí fica prejudicado a gente dar continuidade às lives aqui. Mas sempre que posso, estarei aqui. Dr. Nixon Lucena, esposo da querida doutora Enilce. Grande abraço para vocês aí de Jaguaribe. Espero que a gente se encontre em breve. A doutora Enilce disse que tinha um assunto para tratar, o pessoal estava desejoso de levar a educação aí para Jaguaribe. Estou aqui à disposição integralmente para a gente entregar essa demanda de ensino de excelência previdenciária. Doutora Ana Carolina Ribeiro, uma das maiores advogadas previdenciaristas do país, grande líder da advocacia. Estaremos juntos em breve aí em Goiás, se Deus quiser, na quinta-feira. Doutor Taz Madeiro, de Monsenhor Tabosa, Isabelle Fernandes, não sei se a Isabelle é a minha prima, o Anderson Avelino, grande advogado previdenciarista de Minas Gerais, um dos maiores especialistas em previdência militar que a gente tem no país. Doutora Joyce, muito boa noite também. Boa noite a todos que estão entrando aí. Aproveita e chama um amigo, chama amiga. Já tem gente aí que a live não foi nem anunciada com muita antecedência, mas já tem muita gente entrando aí, porque eu sei que o pessoal quer saber sobre documentos essenciais para pedir o BPC, tá? Documentos essenciais para pedir o BPC. Rosa Mística entrou aí, a Márcia Pinheiro, o Cícero, advogado, querido amigo, um abraço. Doutor Ednardo, lá de Quixadá, um abraço para você também. Renata Chimenez, advogada, entrando. Tem muita gente chegando, mas aproveita e manda aí o aviãozinho, convida mais gente aí para entrar também. A Sueni, a Amanda, a Yarli, a Fernando Carlos, Preve, a Lise, minha querida amiga, ex-colega lá do INSS, assistente social, Vilmar, quem mais entra aí, o Felipe Ramos, a Corina, professor, aborda a questão do autismo. A gente vai falar, Corina, de uma coisa ligada ao autismo, que é a documentação médica necessária, mas ela não é específica que essa live sobre autismo, mas já está programado, tá? Se você já viu aí o nosso BPcast, a gente vai ter um BPcast só sobre autismo. Você está convidado aí. Doutor Edilson, grande abraço para você, meu querido amigo. Tô no seu aguardo aí para a gente agendar o nosso curso aí, se Deus quiser, em breve. Então, a gente vai tratar de autismo em um momento específico lá no BPcast, tá? Então, fica aí ligado para a gente poder tratar de autismo no BPcast. Eu vou convidar um profissional da saúde e a gente vai tratar 45 minutos ali especificamente sobre isso. Escritório Dr. Araújo de Tianguá, meu querido amigo, líder da advocacia previdenciária aí da Serra da Biapaba. Doutora Adriele, obrigado pela gentileza das palavras, agradeço. Gente, muita gente está entrando, aproveita, chama, que agora a gente vai começar a tratar sobre documentos essenciais para o BPC, tá? Bom, gente, a gente já tem falado que o BPC ele tem um requisito nuclear. Por que é um requisito nuclear? Porque é um requisito que ele cabe a tantos BPCs quanto o de assistência à pessoa com deficiência, quanto assistência à pessoa idosa. Então, está no núcleo dos requisitos essa exigência que é o critério de renda. Existe também uma exigência que ela é nuclear, mas ela não vai ser no mesmo parâmetro para o BPC do trabalhador portuário, que a gente falou também há 2 semanas atrás. Então, é um requisito nuclear, todo BPC exige um critério de renda, só que para um determinado para um determinado cidadão, eu vou aferir a renda através de um determinado documento, e para outro cidadão que vai requerer BPC, eu vou pedir através de outro documento. Dr. Renan Guedes, vereador da cidade de Catarina, um grande abraço. Dr. Vinícius Ribeiro, Chagas Souza, entra todo mundo aí, Sabino Henrique, lá da região do Jaguaribe, um abraço para você também. Então, gente, eu vou ter um requisito de renda para qualquer BPC. Por isso que ele é nuclear. É núcleo da comprovação dos requisitos do BPC, a comprovação da condição econômica daquela pessoa, tá? Como é que eu vou provar? Qual o documento que vai comprovar essa renda para aquela pessoa? Gente, esse aqui talvez seja o documento que a gente vai ter mais atenção. Por quê?
Porque ele sozinho, ele vai ter um efeito, mas acompanhado de outros documentos ali, ele vai ter outra repercussão para comprovação dessa condição socioeconômica do autor. Bom, o critério de renda, ele é aferido através de quê? Através da soma do total das rendas do grupo familiar, tá? Quem é o grupo familiar? O grupo familiar é aquele que está no artigo 20, parágrafo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS. Vai ser composto pelo requerente, pelo pai, pela mãe, na ausência de um deles, da madrasta, do padrasto, e vai ser também de quem? Do filho, do enteado e do menor sob tutela, que vivam sob o mesmo teto e sejam solteiros, tá? Uma coisa muito importante para saber aqui, professor, isso está falando aí de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Mas se a pessoa não viver sob o mesmo teto, se ela for uma pessoa em situação de rua, então qual é o documento? Olha, a declaração de composição familiar é uma declaração feita por você. Então lá naquela declaração você pode fazer constar pessoa em situação de rua. E aí, professor, como é que eu vou considerar quem é família, que vive sob o mesmo teto, para essa finalidade do somatório das rendas? Eu vou considerar família aquelas pessoas daquele mesmo núcleo familiar que está no parágrafo 1º, o requerente, o pai, a mãe, na ausência de deles, padrasto ou madrasta, o irmão, o filho e o enteado e o menor sob tutela, solteiros e que vivam sob o mesmo condição, já que não tem teto, não é sob o mesmo teto, mas a mesma condição. Então, na declaração, que hoje em dia eu faço toda automaticamente, eu posso lá dizer que eles moram comigo naquela situação de rua e eles são famílias para fins de cálculo da renda per capita, tá certo? Então, eu faço isso através de que documento? Documento da declaração de composição de renda familiar, que hoje é preenchida toda automaticamente ali pelo site do meu INSS.gov.br ou pelo aplicativo do meu INSS, beleza? Se eu não sou pessoa em situação de rua, ou mesmo que eu seja, mas eu já estou inscrito no Cadastro Único e recebo o Bolsa Família, né? Qual é o documento que pode comprovar aquelas pessoas que estão ali somadas naquele núcleo familiar? Vai ser comprovado através justamente do extrato do Cadastro Único, tá? No extrato do Cadastro Único, eu vou ter a relação de pessoas que moram e são consideradas para o cômputo da renda familiar, só que calma, vamos por partes. Por quê? E aí é o que eu digo, viu? Esse documento tem que ser acompanhado às vezes de outro. Por quê? Porque se eu pegar ali o extrato do Cadastro Único, né, para colocar como pessoas que estão dentro daquele conceito de grupo familiar do artigo 20, parágrafo 1º, na hora de eu trazer para o grupo familiar em que eu vou indicar lá no meu INSS, eu tenho que ter um determinado cuidado. Qual é o determinado cuidado? De apenas migrar para o Cadastro Único as pessoas que estão dentro do conceito do artigo 20, parágrafo 1º. Ou seja, se eu tiver a minha avó que mora lá e recebe a aposentadoria do meu avô e eu for requerente, ela pode estar até no Cadastro Único, mas a avó não se enquadra no conceito de grupo familiar para fins do artigo 20, parágrafo 1º. Então, na hora de eu colocar lá na composição do site do meu INSS, eu não coloco a avó, tá? E outro detalhe muito importante, podem ter pessoas no Cadastro Único que eu teoricamente levaria para a indicação de membro do grupo familiar lá no meu INSS. E é nesse ponto que você vai ter que ter cuidado, tá? Por exemplo, um filho que ele more com uma companheira dele, eu levo ou não levo ele para poder ser indicado ali como membro do grupo familiar? A sua resposta, eu sei que você já está por dentro de tudo que a gente fala aqui de BPC, você vai dizer que não, porque o professor Tiago disse que os requisitos têm que ser cumulativos. Tem que ser filho, tem que ser irmão, tem que ser menor sob tutela, apenas o solteiro que viva sob o mesmo teto. Não é isso? Perfeito. Então mora no mesmo teto, está dentro do mesmo cadastro único, mas não é solteiro, já vive em união estável, não deve ser computado, indicado lá como grupo familiar lá no meu INSS. Contudo, gente, quando você acostar, quando você anexar esse extrato do Cadastro Único, eu já recomendo a você também que faça o quê? Que anexe a declaração de união estável. Como assim, professor? Não sou casado no papel, não tenho isso no cartório, tudo bem. A declaração é um ato-fato jurídico que pode ser declarado de próprio punho pelaquela pessoa que mantém a relação de união estável. Por que eu estou dizendo isso? Porque
servidor, ao analisar ali quem você indicou no cadastro único e quem você indicou no protocolo do BPC como família, ele pode estranhar e pode achar que há uma falta de informação daquele filho que estava no cadastro único e você não indicou ali como grupo familiar no meu INSS. Então, para você evitar que ele entenda de alguma forma, que ele presuma que aquela pessoa também integra o conceito de grupo familiar, o cálculo da renda, você já vai colocar ali a declaração de união estável também em anexo, para deixar claro que essa pessoa, ela vive numa relação jurídica de fato, que é de união estável e, portanto, não deve ser computado como membro do grupo familiar, ok? Então, vamos lá, repassando aqui. Eu tenho que juntar, se eu tiver... eu tenho que juntar, né, o cadastro único, o extrato do cadastro único, e além do extrato do cadastro único, eu vou ter que indicar as pessoas lá na composição de renda familiar. E o que eu tenho que juntar também, anexar também? As relações das pessoas que estão em união estável. Juntar a declaração de união estável para que eventualmente o INSS não compare o cadastro único com o requerimento do BPC e veja que um filho, um enteado, que deveria estar ali constando, não está. Mas para que o servidor entenda que ele não está constando porque ele não mora no mesmo núcleo familiar, mora em outro endereço, ou porque ele está no cadastro único e mora no mesmo grupo familiar, mas já tem o seu próprio núcleo familiar, porque ele já tem uma relação de união estável com alguém. E lembra, cuida, tá? União estável é entre pessoas de sexo diverso ou do mesmo sexo também, porque muito antes do próprio Supremo reconhecer essa possibilidade, o CNJ também, o INSS, desde 2004, já foi compelido por uma ação civil pública a reconhecer também a união estável entre pessoas do mesmo sexo, tá? Então, também, essas pessoas que têm relação de união estável do mesmo sexo, elas não podem ser computadas para fins de grupo familiar de outra pessoa, porque entre elas próprias, elas são um núcleo familiar, então não podem destinar renda para outra pessoa, tá? Então, declaração de união estável é muito importante como documento para não considerar pessoas que já têm o seu próprio núcleo familiar através de uma relação de união estável, tá? Esse é o documento essencial. Só que além disso também, gente, eu vou ter que ter também os comprovantes de renda. Se alguma dessas pessoas tem renda, eu vou ter que anexar também. Claro que o INSS ele tem os meios de perscrutar isso aí. A lei vai dizer no artigo 20, parágrafo 8º, que a renda ela é declarada. Eu tenho que declarar essa renda aí, tá? Mas o INSS pode nos buscar através de ter ali outros meios, através de sistemas informacionais governamentais para poder aferir essa renda, se ela existe ou não. Então você junta a sua carteira de trabalho ou outra declaração da sua renda ali e aí o INSS já vai saber. Agora, se você não quiser, o INSS também vai buscar. Agora também, frise-se que o INSS só tem como aferir, só tem como avaliar, só tem como buscar as rendas que estejam formalizadas. O INSS só pode saber se você realmente tem renda ou não, se aquela renda estiver sendo considerada ali nos meios governamentais. De maneira bem clara, o INSS só tem como saber se você tem renda se você constar lá no próprio CNIS, porque alguém está pagando sua contribuição social, se você estiver com carteira assinada, se você tiver aberto um CNPJ no seu nome e recolhido sua contribuição social, né? Só através desses meios, se você estiver constando da Relação Anual de Informações Sociais, da RAIS, se você estiver dentro de um relatório GFIP, né? Se não for esse meio formalizado, o INSS realmente não tem como saber, ok? Beleza? Então tenho que juntar os comprovantes de renda e se eu quiser esconder, mas se for formalizado, o INSS vai descobrir, porque ele pode consultar os dados de base governamentais aí, tá bom? O que é muito importante também? A gente vai ver, gente, que as certidões de casamento também são importantes. E não tenha medo. Por que eu digo isso? Porque antigamente eu tinha medo que a certidão de casamento ela podia invalidar a concessão do benefício se o meu esposo, a minha esposa já recebesse benefício. Lembra, cuida, que a gente hoje em dia tem o artigo 20, parágrafo 14 da LOAS, que ela diz que o benefício já existente de pessoa idosa ou pessoa com deficiência que já receba anteriormente, ele não é computado para o cálculo da renda do outro benefício que está sendo buscado ali. Então pode juntar a declaração de união estável tranquilamente, que não vai ter problema nenhum. Agora, quando é que pode ter algum problema? Quando o valor da renda de um único benefício é superior a um salário mínimo. Ou então a pessoa recebe 2 benefícios de salário mínimo. Como assim, Thiago? A pessoa recebia eu moro ali com uma determinada pessoa, com um filho meu, que ele é solteiro, né? Mas ele tinha ele se aposentou por invalidez e tinha um outro benefício cumulável. Os dois são de salário mínimo. O INSS só desconsidera o primeiro benefício de salário mínimo e o outro é computado na renda também. Então, nesse caso, vai ser computado, tá bom?
Outro documento que é extremamente importante são os documentos básicos, documentos CPF de cada um dos membros do grupo familiar, não necessariamente os que estão no cadastro único, mas aqueles que estão indo lá para o grupo familiar do INSS, tá? Do meu INSS. Então eu tenho 7 pessoas no cadastro único, mas uma é avó e a outra é neto. Não entram, tá? Uma é avó e a outra é uma filha que já mora com outra pessoa, com outro companheiro ou companheira. Não entram. Então são 7 pessoas, eu excluo 2, eu vou colocar só 5. Só o CPF dessas 5 pessoas é que eu vou precisar, tá bom? E a identidade também, porque a identidade vai ter 2 funções muito importantes aqui. Primeiramente, comprovar o requisito etário para quem está protocolando benefício de prestação continuada à pessoa idosa. E segundo que, para a pessoa com deficiência, ele vai servir para realizar aquela perícia médica. Hoje o INSS apenas admite a recepção, a realização de perícia médica para pessoas que têm um documento com foto, né? Inclusive, é algo para se pensar aí numa medida, né? Porque a foto da criança é mais difícil de ser tirada, porque nem sempre ela tem já ali tirada aquela foto, né? Mas hoje o INSS só realiza a perícia médica com foto. Fica ligado nisso aqui, cuida, avisa teu cliente, tá? Foi para a perícia médica, tem que ter a foto. Não tiver a foto, aí pode ter o problema de ter que voltar e ser reagendada a perícia, tá? O BPC ainda tem essa sorte hoje em dia. A perícia está sendo remarcada, a pessoa não perde ali a primeira DER, porque ele só reagenda, tá? Mas existe muita vontade aí, pelo que a gente sabe de bastidores no INSS, de refutar isso aí, dizer se o cara perdeu o agendamento do BPC, tem que fazer um novo protocolo, tá? Mas hoje em dia é só realmente remarcado, sim, essa perícia aí. Mas cuida, leva, pede ao seu cliente, orienta para ele levar o documento com foto, tá? Outra coisa que é muito importante ainda também é o laudo médico. Aliás, antes do laudo médico, que a gente vai falar já já sobre quais tipos de documento médico que são importantes aqui, eu quero falar também de algo que a lei permite, tá? O que a lei permite? A lei permite que se eu receba um benefício da assistência médica, como o benefício da lei de volta para casa, o benefício daquelas pessoas que sofreram algum tipo de internação psiquiátrica e estão recebendo o benefício que nasceu ali no começo do 2º milênio, em 2003, ele pode apresentar, não só pode, como deve, para quê? Para que essa renda não conste como uma renda de trabalho. Que a renda do programa de volta para casa, do benefício da assistência de saúde, sirva para mostrar que é uma renda de um benefício que pode ser acumulado, tá? Então, é muito importante juntar, assim como aqueles das pensões indenizatórias. Recebeu pensão indenizatória, para não vir um cruzamento no CNIS ali dizendo que você tem uma renda e o servidor às vezes se complicar e confundir como uma renda de trabalho, já junta também um cartãozinho, né, da pensão indenizatória para saber que a renda é oriunda daquela pensão ou daquele benefício da assistência médica, tá? E aí vamos agora para os documentos médicos em si. Tiago, quais documentos médicos em si são importantes? Gente, documento médico, ele tem que ser aquele que realmente revele a condição daquela pessoa. Então eu tenho que estar de acordo, eu tenho que estar compatível, eu tenho que estar ali acompanhando a medicina para saber qual tipo de exame que vai revelar uma determinada deficiência para a pessoa. Por exemplo, aqui perguntaram do autismo no começo. Professor, qual documento médico servível para comprovar que a pessoa tem autismo? Gente, é um atestado médico que não demanda exame de imagem, né? A gente sabe aí que tem alguns profissionais que acham por bem mais interessante fazer o eletroencefalograma, mas o eletroencefalograma não é um requisito para identificar o autismo que tem sido identificado de maneira comportamental, tá? Então o ideal é que a pessoa tenha avaliação médica para aferir se aqueles comportamentos eles são compatíveis ou não com uma pessoa que tem autismo. Professor, eu tenho que levar um atestado para o INSS ou para a Justiça de um neuropediatra? A minha resposta é que não. Por quê? Porque, gente, olha, o SUS não tem neuropediatra para todo mundo. Então você não tem como exigir que as pessoas que não podem pagar um plano particular só tenham a aferição daquele autismo com o relatório, com o atestado de um neuropediatra. Doutora Rafaela Alves está falando uma coisa fulcral aqui, que às vezes subsidia não necessariamente o INSS, mas o próprio médico, que é o relatório escolar. O relatório escolar ele é utilizado para mostrar justamente como é que a criança interage com as outras. E aí naquele meio ali, que é o meio onde ele passa muito tempo e é observado por um adulto com um nível de cognição importante, que é o professor, aí é que ele pode identificar se há comportamentos ali seletivos, repetitivos ou de falta de interação social que pode configurar realmente a pessoa que tenha um quadro compatível com autismo. Então sempre é o documento médico.
mas o documento médico ele pode ter um embasamento, por exemplo, no relatório escolar, que é muito importante sim. O documento médico tem que ser de neuropediatra? Não. Pode ser de outros médicos também. Por quê? Porque não existe neuropediatra suficiente no SUS. Então, um clínico geral pode dar? Pode. Um psicólogo pode dar? Não, porque psicólogo não é médico. Então, há uma exigência, né, do Manual de Perícias Médicas do INSS que esse atestado seja de médico. Há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recente, uma decisão que estabelece que fisioterapeuta e psicólogos poderiam atestar algum tipo de incapacidade. O Conselho Federal de Medicina se resignou, entrou com a medida contra isso aí, mas transitou em julgado e até hoje tem uma jurisprudência do STJ que entende que é possível. Professor, o que é que você acha disso? Eu acho plausível, eu acho possível que se fale e se debata sobre isso, porque pela falta de médicos que ainda temos no país. A gente tem muita faculdade privada hoje em dia, tem cada vez outras mais sendo criadas, mas ainda não é algo que existe de tanta pulverização ou capilaridade que a gente diga que tem médico no Brasil para todo mundo. Então é necessário discutir. Eu sei que existe ato médico que determina que só o médico pode diagnosticar, mas eu não estou dizendo que outros profissionais possam. Mas é o caso de talvez se discutir se em termos apenas funcionais, alguns outros profissionais não poderiam, né, aferir uma disfuncionalidade, não necessariamente uma doença. Mas, por exemplo, será que um fisioterapeuta não consegue dizer que a pessoa não tem um movimento? Porque a gente sabe que existe, além da classificação internacional de doença, há também classificação internacional de funcionalidades, a CIF. Então, será que um fisioterapeuta não poderia não diagnosticar uma doença, mas de repente diagnosticar uma perda da funcionalidade? Então, provavelmente é algo que a gente tem que discutir sim no médio a longo prazo, no curto a médio prazo. Por quê? Por causa da falta de profissionais médicos ainda no nosso país, ok? Mas hoje o INSS só aceita de médico. Então tem que ter o CRM, Conselho Regional de Medicina. Precisa ser um especialista? Não, não precisa ser neuropediatra, não precisa ser psiquiatra infantil, não precisa ser pediatra, basta que ele tenha inscrição no Conselho Regional de Medicina e se ele julgar que o quadro é compatível, o INSS pode adotar esse documento. O relatório médico, ele corrobora o que o médico diz ou às vezes até serve de subsídio para o médico elaborar aquele atestado lá ou aquele relatório médico, aquele documento que vai servir para o INSS, tá bom? Outras doenças aqui, TDAH, mesma coisa, pode ser diagnosticado desde que seja por um médico. Ah, mas a pessoa tem um relatório escolar, a pessoa tem também ali o relatório de um psicólogo. Isso serve para basear, né, o atestado médico, ou então serve para corroborar o que o atestado médico identificou junto ao INSS. Mas realmente, principalmente, é condição sine qua non para análise da deficiência o atestado redigido, assinado e identificado com o número do Conselho Regional de Medicina do profissional médico, ok? Beleza? Então vamos lá. Para outras doenças aqui, professor, para uma pessoa que tem ali o problema de uma hérnia de disco com radiculopatia, com bico de papagaio, um problema de coluna desviada, alguém que tem uma cifose muito aguda, ela vai ter direito ao BPC? Vai. Ela pode ter direito ao BPC com algum benefício? Pode. Mas qual é o documento? O documento é médico. Só que além do atestado, gente, exames que tenham a imagem é muito importante, né? Eu tenho que ter ali, quando eu trato de músculo ou de osso, eu tenho que ter imagem. Não dá para simplesmente, mas é perceptível, é visível, tudo bem. Mas para o profissional médico, ele quer avaliar se realmente há o diagnóstico compatível com o laudo da imagem realizado. É uma questão de perícia médica, é uma questão de perícia não do ato pericial em si, mas de precisão médica, ele avaliar de acordo com imagens. Afinal de contas, né, é aquele exame que revela aquela coluna desviada, aquele problema de hérnia, aquele problema que não se dá para ver a olho nu, tá? Professor, e um cliente meu que ele perdeu 3 dedos com marcenaria, isso não é perceptível, não é visível? É. Então só o atestado serve? Gente, eu já tive um caso de um cliente que ele justamente tinha perdido 3 dedos e ele não podia pagar um exame de imagem e o médico atestou que, de forma visível, era possível sim aferir que ele tinha uma lesão, que tinha perdido até o metacarpio dele e realmente foi concedido benefício. Mas, né, não é o caso muito comum. Em geral, as fraturas, lesões, as extirpações, elas têm que ser diagnosticadas, mas com o diagnóstico baseado no exame de imagem.
Então é extremamente importante quando se trata de doença óssea ou muscular que você tem esse exame de imagem aí, tá? Demais doenças, a pessoa ficou com sequela de Covid e aí perdeu parte da capacidade respiratória dela. Vai ter que ter algum exame de imagem também que corrobore com isso aí, né? Então vai ter que ter um exame que mostre qual a capacidade do pulmão que ficou comprometida e assim consequentemente, tá? Pessoa que tem hipertensão, ela pode comprovar através de alguma coisa? Pode, né? Ela pode fazer, além da aferição da pressão, ela pode mostrar que ela já é acompanhada no posto de saúde. Não tem um exame de imagem que dê a sua pressão alta, né? Hipertensão arterial sistêmica, o HAS. Às vezes a gente vê no atestado e não entende. HAS é a hipertensão arterial sistêmica. Diabetes tem um exame que é feito pelo menos a cada 3 meses, tem que dar positivo pelo menos 2 vezes, né? O exame de glicemia para saber qual a taxa de açúcar que tem no seu sangue, com esse intervalo mínimo de 3 meses, pelo menos 2 vezes. Então é necessário esse exame para identificar também, tá? Criança que tenha asma, bronquite, que ela tem uma deficiência respiratória, que eu posso utilizar só atestado médico? Normalmente não tem um visto também aceitarem. Tem que ter um exame de espirometria, aquele exame que vai ver a sua capacidade de respirar. Então, gente, é muito importante que tenha sim esses documentos especificamente para cada tipo de doença que você vai alegar ali, tá bom? Então vamos repassar aqui, ó. Para protocolar o BPC, eu tenho que ter o quê? Primeiro eu tenho que ter RG, eu tenho que ter o CPF de cada um dos membros que estão constando no meu INSS, não necessariamente todos que estão no cadastro único, porque tem gente que está lá no cadastro único que não vai para o meu INSS. Além disso, eu tenho que ter o que também? O extrato do cadastro único. Além disso, eu tenho que ter também comprovante de endereço. E se eu não tiver o comprovante de endereço, aí eu posso declarar de próprio punho qual é meu endereço. Além disso, eu tenho que ter também, se eu não tiver endereço, eu posso declarar que estou em situação de rua. Serão considerados como membros do grupo familiar todos que estejam em situação de rua, que sejam os mesmos daquele do artigo 20, parágrafo 1º da LOAS. Tenho que ter mais o que também? Tenho que ter a identidade que a gente já falou para comprovar a idade, o requisito etário daquela pessoa que está pedindo BPC de pessoa idosa. E se não for pessoa idosa, for pessoa com deficiência, tenho que ter os documentos médicos compatíveis com o que a medicina reconhece para ser diagnosticada aquela doença. Se for autismo, é só comportamento. TDAH é só comportamento. Se for depressão, é só comportamento. Se for osso ou se for músculo, aí eu tenho que ter algum exame de imagem. Radiografia, a depender de algumas radiografias, elas conseguem identificar a hérnia, quando a máquina é muito boa. Ou se não isso, eu vou ter que ter tomografia ou ressonância, ou vou ter que ter ultrassom, o exame compatível para diagnosticar aquela moléstia lá. Se for uma criança que tem um problema respiratório, espirometria, se for diabetes, eu tenho que fazer glicemia, se for pressão alta, tenho que fazer aferição de pressão. Enfim, os documentos que sejam compatíveis realmente para identificar que a pessoa tem aquele tipo de deficiência, tá bom, gente? A live hoje foi rapidinha, eu tô chegando agora de viagem, então ainda vou terminar umas coisinhas aqui do doutorado, meu prazo é hoje até a meia-noite, como eu falei para vocês, e aí semana que vem a gente faz uma live com mais tranquilidade e falando de outros critérios. Já vou deixar até uma caixinha aberta aqui para você, se você quiser sugerir um tema da live pra gente tratar, até vou te convidar para participar também, que eu vi muita gente ligando a câmera aí, vou deixar a caixinha aberta, você já manda a sugestão da live e a gente já marca para os próximos dias essa próxima live aí também, tá bom? Grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.